Bem-vindo ao canal Escatológico. O termo Bíblia só passou a ser utilizado para designar as Santas Escrituras cerca de 400 anos depois de Cristo, pelos pais da Igreja primitiva. Esses eruditos adotaram a palavra plural grega Bíblia, que significa rolos, livros, escritos ou mesmo cilindros, isto é, cilindros de pergaminho. No singular, a palavra biblion ou biblos se refere à planta de papiro, da qual era feito o material principal de escrita dos gregos, e que justamente esse material era importado da cidade fenícia de Biblos. Daí temos a origem do nome, Bíblia. E a nossa palavra papel deriva justamente do nome da planta papyrus. Para se fazer um cilindro de comprimento mais ou menos de 7 a 10 metros, eles utilizavam cerca de 20 folhas de papiro. Então eles botavam para secar, e juntavam os pedaços. Ali eles escreviam e era enrolado em forma de cilindro. E esse cilindro era justamente chamado de biblion, palavra traduzida em nossas Bíblias como livro. Então temos aí Apocalipse 22, 18 a 19. Apocalipse 22, vamos lá. 18 a 19. Então vemos essa palavra traduzida como livro. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Em Lucas 4,17, a Jesus é entregue o rolo, o cilindro, para ser lido, ou o livro, O rolo, o cilindro ou o livro de Isaías, para ser lido na sinagoga. Está traduzido, para o português. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. E aqui no Novo Testamento grego, essa palavra é biblo. Biblion. Biblion. E o termo biblion, ele é traduzido como livro também em João 20:30, que fala a respeito... João faz menção ao fato de que Jesus fez muito mais do que foi realmente escrito aqui nos evangelhos. Então, João 20:30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então o livro foi escrito para um determinado propósito, assim como a Bíblia foi escrita para a revelação da vontade de Deus. Em 2 Timóteo 4,13 se encontra a palavra Bíblia, e provavelmente se refere a um grupo de cilindros ou rolos de papiro. O termo Bíblia, tecnicamente, chega a ter o significado de livro dos livros, ou uma coleção de livros de grande importância ou autoridade, ou mesmo um livro que tem por objetivo tratar exaustivamente de um determinado assunto. Então, já vi nas livrarias aí a Bíblia do Vendedor.
Também a Bíblia da programação, do programador. Na época que eu estudei um pouco de programação, eu tinha a Bíblia do Java, né? A respeito dessa linguagem de programação. E ali esgotava, era um livro bem grosso, esgotava praticamente todo o assunto. Então podemos ver aqui a sabedoria de Deus, ao registrar mediante inspiração de homens santos, movidos pelo Espírito Santo, a odisseia da salvação. Apesar dos avanços tecnológicos, o livro, no formato no qual conhecemos hoje, possibilitou o registro e a transmissão da intervenção divina no mundo. Sim, porque ao contrário de outras escrituras, né, de outras religiões aí, a Bíblia não é um livro de ensino religioso abstrato. Se o fosse, compreender seu contexto histórico seria de menor importância. Ainda assim, as perguntas sobre as circunstâncias de sua composição não poderiam ser ignoradas. Além disso, a Bíblia não surgiu de um único ambiente cultural histórico, né? Então não surgiu apenas de um único ambiente cultural histórico. Não, ela não é apenas um produto de revelações concedidas a um único homem, como é aí o livro dos Mormons, né? O Alcorão também foi concedido, segundo eles dizem, a Maomé. O livro dos Mormons foi concedido aí ao profeta Joseph Smith e outros mais, né? Então ela não é fruto de uma visão de um homem apenas, né? Ela é o produto da história de um povo. É o produto da história de um povo. Então está inserido aí no contexto histórico dos hebreus, no contexto histórico dos romanos, dos gregos. Então é algo assim impressionante a palavra de Deus. E se ela fosse como o Alcorão, que reivindica ser produto de um único, do trabalho de um único ser humano, se fosse assim, entender o seu contexto histórico seria muito mais simples. Mas não é. O texto da Bíblia foi produzido num período que se estendeu por mais de 1000 anos. Embora a maioria, se não todos os escritores da Bíblia, fosse israelita ou judeu, eles viveram uma ampla variedade de circunstâncias. O cenário cultural das histórias bíblicas inclui o Egito dos faraós, a Mesopotâmia, como vimos, a cultura cananeia, o Israel do bronze antigo e das idades do ferro, o palácio real da Pérsia, a extensa civilização helênica e o Império Romano. As línguas da Bíblia são o hebraico, o grego e o aramaico. Mas também há sinais da influência do egípcio, o garítico, acádio, sumério, persa e latim. Algumas porções da Bíblia foram compostas em lugares como Israel, Egito, Babilônia, Ásia Menor, Turquia, Grécia e Roma. Os escritores da Bíblia foram sábios, reis, fazendeiros, exilados, governadores, pescadores e pregadores itinerantes. Então vemos que a Bíblia não pode ser separada do seu contexto. É o contexto cultural em que ela foi produzida. E aí demonstra realmente que Deus, ele participa da história humana. Não existe isso em outras escrituras. Em outras escrituras não há. Aí você pode ler o Corão, você não vai encontrar lá descrição de contexto histórico. São apenas regras, louvores lá. Isso é um livro abstrato. Assim como são as escrituras do hinduísmo, Bhagavad Gita lá, né? Então você
a palavra de Deus pode ser, ela é inserida no contexto histórico de uma nação e de povos que participaram, né? Povos esses que influenciaram a cultura hebraica de uma forma ou de outra. Então, sem dúvida, né, Deus possuía pleno conhecimento e propósito no que diz respeito à difusão do Evangelho através da palavra escrita, tendo essa palavra, portanto, autoridade. Então nós vimos aqui, né, em João, capítulo 21, ele escreveu: "Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou." Então foi registrado em um documento histórico. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então ele disse, o testemunho, o que está escrito aqui é verdadeiro, realmente ocorreu. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então vejam só, estamos no século XXI e ainda temos contato com livros. Deus sabia disso. Ele não colocou, né, o conhecimento eletrônico na mão dos discípulos. Também eles não tinham gravadores, né? Mas não, ele sabia que a forma mais eficaz de registro e transmissão de conhecimento é o livro, ou qualquer forma escrita, impressa, né? Então, está aqui a sabedoria de Deus, a importância da revelação. E durante os 1200 ou mais anos, quando se escrevia o seu conteúdo, a Bíblia não circulou como um único livro. A partir do 4º século depois de Cristo, as suas unidades passaram a ser agrupadas em um único volume ou códex. Daí deriva a nossa palavra código, que é sinônimo de lei ou regra jurídica. Então o códex é justamente essa forma de livro encadernado. Eles pegavam papiro, cortavam e, né, juntavam. Não era mais o rolo. Então ficou uma forma que até hoje é utilizada, né? Eles criaram, né, são os precursores do livro atual. Então os precursores dos atuais livros que nós temos é justamente aí, né, a cristandade. Os discípulos de Cristo que tomaram essa iniciativa e também judeus, né, tomaram essa iniciativa de criar o Códex. E então, a partir do 4º século, temos os códices como os verdadeiros precursores do livro moderno. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais, né, como já foi dito, hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma língua semítica, adaptada dos antigos cananeus e fenícios, o que os descobrimentos recentes no Haishamirah, na costa da Síria, têm tornado muito claro. Além disso, o hebraico tem certas afinidades com as outras línguas semíticas da Síria, Assíria, Babilônia e Arábia Antiga. A arqueologia revelou que o Israel bíblico pertenceu ao mundo semítico, com o qual tinha muitas semelhanças linguísticas e culturais. A compreensão desse universo permite um entendimento mais exato e preciso do Antigo Testamento, como veremos nesses estudos aqui. A arqueologia comprovou em muito a historicidade bíblica. Dezenas de lugares e fatos anteriormente contestados por críticos céticos foram mais do que comprovados pela pesquisa arqueológica. Isso será constatado, né, através dos nossos estudos.
a respeito das origens da Bíblia. O estudo da arqueologia não resolve, entretanto, todas as dificuldades bíblicas. Todo achado arqueológico exige interpretação e nem sempre temos todas as respostas, isso é claro. Há dificuldades ainda não resolvidas plenamente, como, por exemplo, os casos de Jericó e da cidade de Ai, sujeitos ainda a debate. Mas há argumentos favoráveis para provar a existência de tais cidades. É fato que os achados arqueológicos desmontaram o historicismo, o liberalismo clássico e o antissemitismo, que influenciaram muito da literatura crítica do século XIX, que é justamente a abordagem crítica do texto bíblico, que eles chamam, alta crítica, que são teorias dizendo que a Bíblia não é aquilo que realmente diz ser, mas tais argumentos da alta crítica têm sido rebatidos em consequência das descobertas arqueológicas. E os paralelos entre a literatura babilônica e hitita dos séculos XVIII e XVII a.C. e o Pentateuco, por exemplo, estão mais do que confirmados. A arqueologia trouxe muita luz sobre a impressionante preservação da Bíblia. Centenas de manuscritos confirmaram que o texto bíblico foi mais preservado do que qualquer outro texto antigo da humanidade. Vocês sabiam disso? É o texto que foi mais preservado. Os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, são uma grande prova disso. Então, bem-vindo à nossa série As Origens da Bíblia. Espero que nós possamos contribuir com o melhor conhecimento das Escrituras para todos. Muito obrigado. Fica a dica.